Bem, nessa primeira aula, o nosso objetivo é recordar o conceito de esforços solicitantes, que vocês já viram em profundidade em resistência zero, né? Recordar o conceito de tensão, vocês já viram a conceituação, não calcularam tensões propriamente, mas viram qual que é essa conceituação. Vamos rever qual que é essa conceituação. E depois vamos estabelecer a relação entre tensões e esforços solicitantes, ou as relações entre tensões e esforços solicitantes, no caso das barras, né? Vamos começar pela recordação do conceito de esforços solicitantes. Eu já tenho aqui as figuras prontas, porque eu tenho uma certa dificuldade de desenhar nessa mesa digitalizadora, mas então eu já preparei algumas figuras antes. Qual que é a ideia dos esforços solicitantes? A gente tem aqui uma barra, os esforços solicitantes são definidos para barras essencialmente, né? São estruturas, são sólidos que têm uma dimensão muito maior do que as outras, né? Tem aqui uma barra que poderia ter um eixo reto, curvo, poligonal, qualquer que seja ele. A seção transversal pode ser constante, mas pode não ser, é absolutamente geral, né? Essa barra é submetida a um conjunto de carregamentos que estão aqui indicados, F1, F2, F3, supostamente em equilíbrio. Ou seja, a soma dessas forças dá zero e o momento dessas forças em relação a um ponto qualquer dá zero. Tipicamente, alguns desses esforços são ativos, ou são carregamentos, e outros são reativos, são reações de apoio, não importa. Nós vamos definir os esforços solicitantes numa seção transversal da seguinte maneira. Vamos imaginar que eu faço um corte segundo um certo plano transversal, não é? Transversal significa perpendicular ao eixo da barra. Com esse corte eu divido essa barra em duas partes e eu estou interessado em avaliar o efeito dessa parte da direita sobre a parte da esquerda, né? Como é que a gente mede o efeito da parte da direita sobre a parte da esquerda? Bom, a primeira medida que nós vamos introduzir é o seguinte: eu vou fazer a soma de todas as forças aplicadas do lado direito, né? Digamos que a soma dessas forças seja uma resultante R. Né? Então, para nós aqui, o que eu estou chamando de R, essa resultante, nesse caso em particular, é simplesmente a soma vetorial de F1 com F2. Mas um caso mais geral seria a soma de todos os esforços situados desse lado, né? Vamos representar aqui o que está acontecendo nessa situação. É o F1 mais F2. É a soma de todas as forças aplicadas do lado direito, né? Isso, de certa maneira, mede um efeito da parte da direita sobre a parte da esquerda. Agora, o ponto de aplicação dessas forças também faz diferença, né? A força está mais próxima daquela seção, mais distante daquela seção, faz com que o efeito de uma parte sobre a outra seja diferente. É o efeito de uma alavanca, por exemplo, né? O ponto de aplicação da força faz muita diferença para o efeito produzido naquele ponto. Bom, a grandeza que mede esse efeito, o efeito da distância entre os dois, a distância entre o ponto de aplicação da força e propriamente essa seção, mais especificamente o G, que é o centro de gravidade dessa seção, é o momento, né? O momento é um outro vetor que nós vamos indicar dessa forma, com duas flechinhas. Tá? Então, o que é esse momento? É o momento de todas as forças que estejam aplicadas do lado direito em relação a um ponto em particular, que é o centro de gravidade da seção onde eu estou calculando os esforços solicitantes. Tá? O centro de gravidade todo mundo sabe mais ou menos o que é. Nós vamos recuperar esse conceito mais para frente de forma bem rigorosa, né? O que seria então esse momento? É o momento de todas as forças aplicadas do lado direito. Bom,
Eu sei que alguns de vocês não estão muito familiarizados com essa ideia de momento como uma grandeza vetorial. Vocês estão mais acostumados com o momento em relação ao eixo. Na prática, nós não vamos trabalhar com o momento nessa forma vetorial, nós vamos trabalhar com o momento em relação ao eixo, a eixos. E os momentos em relação aos eixos são as componentes do vetor momento, são coisas que nós vamos ver daqui a pouco, tá? Então não se preocupe muito se isso aqui não for muito familiar para vocês. Já já a gente vai falar de coisas que são mais familiares, né? Então o que seria esse momento? É o momento de todas essas forças em relação ao eixo, ao ponto G, o centro de gravidade da seção transversal que eu estou considerando. Para cada força, essa conta é assim, ó. Pense na força F1. O momento da força F1 em relação ao G é o produto vetorial de G, P1. P1 é o ponto de aplicação dessa força, pela força F1. Esse é o momento da força F1 em relação ao G. Tá? E se eu tiver essas duas forças aqui, eu vou ter que acrescentar o momento da força F2, que é G vezes P2, multiplicado vetorialmente por F2. Tá? Eu poderia ter forças distribuídas, tal, mas eu não vou entrar nesse mérito, não é esse o ponto. Eu quero só lembrar o conceito. Bom, a gente não costuma trabalhar com essas grandezas, que estão de fato medindo o efeito do lado direito sobre o lado esquerdo, não nessa forma vetorial, a gente costuma trabalhar com os componentes. Então, por exemplo, essa força R, que é a resultante das forças do lado direito, vai ter as seguintes componentes. Demoro para desenhar, eu sei. Bom, antes disso, antes de dar o nome para essas componentes, eu quero chamar a atenção para o seguinte. Para nós é comum que X seja o eixo da barra, né? E é comum na resistência dos materiais orientar o Y para baixo. Por quê? Porque o esforço mais importante para nós é a força-peso. A força-peso é para baixo, então muita coisa acontece para baixo. Deslocamentos acontecem para baixo, forças são verticais para baixo. Então, para que a gente não tenha que lidar sempre com grandezas negativas, é comum a gente orientar o eixo Y para baixo, né? E aí, para que o produto vetorial de I por J, que são os versores nessas duas direções, seja K, como a gente está acostumado, o eixo Z está para lá, tá? Bom, então as componentes dessa força R são essa aqui segundo o eixo da barra, essa outra segundo o eixo Z e essa outra segundo o eixo Y. O sinal não tem importância nesse momento, tá? Não vamos nos preocupar com isso. Bom, a componente dessa força R segundo o eixo da barra é o que a gente chama de força normal. As duas outras componentes que estão contidas no plano da seção transversal são as forças cortantes. Essa aqui seria a força cortante na direção Y e essa aqui seria a força cortante na direção Z. Tá? Então aqui aparecem os três primeiros esforços solicitantes, são os esforços do tipo força. A força normal e as duas componentes da força cortante. A mesma coisa que a gente fez para esse vetor R, a gente faz para o vetor M, o momento. Digamos que ele seja assim. Nós vamos decompor esse vetor.
E como resultado dessa decomposição, a gente tem 3 outros vetores, né? Essa é a componente segunda direção y, essa é a componente segunda direção x, e essa aqui é a componente segunda direção z. Tá? A gente não vai trabalhar muito com essa representação dos momentos, né? A gente usa aquelas flechinhas curvas que representam o sentido da rotação. Isso é mais útil para nós, né? Por exemplo, quem que é essa componente aqui? Essa componente é a componente do momento em torno do eixo x, né? Essa componente do momento em torno do eixo x, pela regra da mão direita, vocês imaginem o dedão aqui sendo essa flecha com essas duas pontas, e a palma da mão descreve o sentido da rotação correspondente. Ou seja, essa componente aqui é a mesma coisa, pela regra da mão direita, né, seria uma coisa assim, o sentido da rotação correspondente. Não é isso? Pela regra da mão direita. Então, em vez de usar essa representação para esse momento, nós vamos usar uma flecha curva assim. E aí vocês vão reconhecer que o momento, nesse sentido, o momento em torno do eixo x é o momento torsor. Né? Essa outra componente aqui é um momento em torno do eixo y. É um momento fletor, pela regra da mão direita teria esse sentido, que nós vamos chamar de my. E essa última componente na vertical, pela regra da mão direita, estaria associado a uma flechinha curva desse tipo. Esse seria o momento fletor em torno do eixo y. Tá? Então, esses momentos, o t, mx, my e m... Algum aqui está errado, esse aqui era mz. Esse aqui era mz, né? Esses momentos t, my e mz são momentos em relação a eixos, do jeito que a gente está mais familiarizado, né? Esses são então os esforços solicitantes. Força normal e forças cortantes são esforços solicitantes do tipo forças. Momento torsor e momentos fletores são esforços do tipo momentos, né? Bom, o que eles representam fisicamente? Vamos pensar na força normal primeiro. A força normal é a componente dessa resultante R aqui na direção do eixo da barra, não é? Vejam, somar essas duas forças para calcular essa resultante, depois tomar a componente segunda direção x, é a mesma coisa que tomar desde o começo as componentes de todas as forças segunda direção x. Então, se eu considerar todas as forças aplicadas do lado direito, as componentes segunda direção x, e somar tudo, vocês concordam que o que a gente está medindo é uma tendência de afastamento entre as duas partes? É isso que a força normal está medindo, né? Analogamente, o que seria essa força cortante VY? É a componente vertical da resultante que eu poderia ter calculado desde o começo, somando as componentes verticais dessas forças. Se eu considerar todas as forças que estão desse lado e somar as componentes verticais, eu vou estar medindo uma tendência de deslizamento na direção Y entre as duas partes. Analogamente para o VZ, seria uma tendência de deslizamento na direção Z. Tá? Então, isso é que os esforços solicitantes do tipo força medem. E os esforços do tipo momento? Pense, por exemplo, no momento torsor. O momento torsor está medindo uma tendência de rotação relativa entre as duas seções, rotação em torno do eixo da barra. O momento fletor MZ mediria uma tendência de rotação relativa em torno do eixo Z, desse tipo. E o momento fletor MY, uma tendência de rotação relativa segundo a direção Y. Tá? Bom,
E as tensões? O conceito de tensão é bem mais genérico, bem mais geral do que o conceito de esforços solicitantes. As tensões se aplicam a um sólido qualquer, não precisa ser uma barra, né? Pode ter um formato qualquer, um sólido tridimensional qualquer. A rigor, as tensões são definidas mesmo se esse meio contínuo não for um sólido, poderia ser um líquido, né? Mas aqui para nós, aqui nós vamos nos restringir a sólidos. Enfim, aqui não precisa ser uma barra, pode ser um sólido tridimensional qualquer. Como é que eu defino a tensão em um ponto no interior desse sólido? Nós vamos fazer o seguinte, eu estou imaginando outra vez, aqui nesse nosso contexto aqui do nosso curso, esse sólido está em equilíbrio, né? Isso poderia não ser assim, mas aqui ele vai estar em equilíbrio. E eu quero definir a tensão num ponto que está aqui no interior desse sólido. Eu vou fazer um plano de corte passando por esse plano, por esse ponto. Esse plano não tem nada de especial, poderia ser qualquer plano, não existe aqui plano transversal porque não existe um eixo, né? Pode ser um plano qualquer. Eu estou desenhando na vertical aqui porque é mais fácil para mim, mas poderia ser um plano inclinado qualquer. Por meio desse corte, passando pelo ponto P que eu quero analisar, eu divido esse sólido em duas metades, ou duas partes. Como é que nós vamos definir a tensão nesse ponto P? Nós vamos fazer o seguinte. Vamos considerar uma área em torno de P. Uma área A em torno desse ponto P. Essa área A tem uma área correspondente do lado de cá. Né? Eu estou interessado em medir o efeito dessa área, aliás, vamos chamar de delta A. A gente usa A para a área da seção transversal inteira, aqui é um pedaço. Eu quero o efeito desse delta A que está à direita sobre o delta A que está à esquerda. Eu vou, por hipótese, supor que esse efeito se traduz por uma força. Deixa eu escolher uma cor aqui. E eu vou chamar essa força... Bom, deixa eu usar essa mesma cor. Vou chamar essa força de... delta R. Tá? Bom, se a ação da área da direita sobre a área da esquerda se traduz por essa força ΔR, por ação e reação, a ação da área ΔA à esquerda sobre a área ΔA à direita é uma força igual a essa, só que de sentido contrário, né? Então aqui apareceria um menos ΔR. Tá? E agora eu faço a seguinte conta. Eu pego esse ΔR que é um vetor, e divido pela área ΔA. Quando eu divido um vetor por um escalar, vai dar um vetor também. Agora, esse vetor não tem dimensão de força, tem dimensão de força por área, como se fosse uma carga distribuída numa superfície, uma pressão, se fosse perpendicular à superfície. Bom, o vetor tensão no ponto P, que em diferentes momentos do curso eu vou chamar de diferentes coisas, agora eu vou chamar de ρ. Esse vetor tensão está relacionado a essa grandeza. A relação entre ΔR, a divisão de ΔR por ΔA. Agora não é exatamente isso. Por quê? É pelo seguinte.
vamos imaginar agora que eu pegue uma área menor em torno desse mesmo ponto P. Uma área ΔA', menor do que o ΔA. Essa área ΔA' vai ter uma correspondente do lado de cá. O efeito dessa área ΔA' à direita sobre a área ΔA' à esquerda, eu vou imaginar que seja um vetor, uma força, né? E não há por que supor que essa força seja igual à primeira. Vamos chamar essa segunda força de ΔR'. E agora eu vou pegar esse ΔR' e dividir pelo ΔA'. É uma nova relação desse tipo. Essa nova relação vai dar um segundo vetor. O fato é o seguinte, à medida que eu vou pegando áreas cada vez menores em torno daquele ponto P, quanto menores essas áreas, mais eu estou me aproximando de uma medida local, pontual, do efeito da parte da direita sobre a parte da esquerda. Essa medida local é justamente o que a gente está querendo. Então, o que eu estou querendo aqui é o seguinte, eu vou pegar áreas ΔR e dividir pelas forças ΔR, dividir pelas áreas ΔA, e vou pegando áreas cada vez menores. Cada vez que eu fizer essa conta, dá um vetor. Se eu acumular essa sequência de vetores, eu vou perceber que no limite, essa sequência tende para um vetor. Esse vetor é o que a gente chama de tensão no ponto P. Ou seja, matematicamente a gente escreve isso assim. A tensão em P é o limite dessa relação para quando a área ΔA tende a zero. Tá? Eu sei, é uma definição, né? É uma definição um tanto abstrata, mas nós não vamos usar esse limite para calcular as tensões, mas é assim que ela se define, é assim que esse vetor se define, tá? Percebam que a tensão não é uma força, elas têm dimensões diferentes. Tensão é força dividido por área. A dimensão de tensão, as unidades de tensão são do tipo kN por centímetro quadrado, Newton por milímetro quadrado, Pascal, múltiplos de Pascal como megapascal, tá? São coisas diferentes. Uma coisa importante é o seguinte, eu disse que para definir a tensão num ponto P, a gente podia fazer um corte segundo um plano qualquer, não é? Bom, nós vamos ver mais adiante que a tensão no ponto P depende desse plano de corte. Então, a rigor, se eu chamar esse plano especificamente aqui de um plano π, isso que eu acabei de definir é a tensão em P segundo o plano P, o π. Segundo o plano π. Tensão em P segundo o plano π. Se eu considerar um outro plano de corte, vai dar um outro vetor tensão. Isso é um fato que nós vamos, um fato muito importante que nós vamos explorar bastante mais para frente, especialmente em resistência 2, tá? Bom, assim como com os esforços solicitantes, a gente não costuma trabalhar com a tensão nessa forma vetorial. A gente costuma trabalhar com as componentes. Então vamos imaginar que eu tenho aqui a parte de cima. O ponto P, vamos imaginar que esteja aqui. E o vetor tensão nesse ponto P acabou sendo uma coisa assim. Tá? Nós vamos trabalhar com as componentes. E essas componentes, tipicamente, são as seguintes. Vamos imaginar aqui primeiro um eixo que seja perpendicular ao plano de corte π. Nessa minha figura, o plano π está na vertical
e, portanto, esse eixo seria horizontal. Mas eu vou indicar de forma genérica que isso aqui é perpendicular ao plano π. A gente diz que essa é uma direção normal ao plano π, normal ao plano de corte. Tá? Então esse vai ser um dos eixos que nós vamos considerar. Tipicamente a gente considera dois outros eixos contidos no plano de corte e decompõe esse vetor tensão segundo esses três eixos. Essa componente do vetor tensão, segundo o plano, segundo a direção normal ao plano de corte, é chamada de tensão normal. Isso aqui é a tensão normal. A letra que nós usamos é sigma, né? E essas duas outras componentes que estão contidas no plano de corte são chamadas de tensões tangenciais ou tensões de cisalhamento, que são designadas pela letra tau. Essa aqui é a tensão de cisalhamento segundo uma direção e essa segundo a outra. Se fosse, por exemplo, as direções vertical e horizontal, essa aqui seria tau y e essa aqui seria tau z. Não importa isso nesse momento. O fato é que essas duas são tensões tangenciais ou de cisalhamento. Nós vamos preferir o nome tensão de cisalhamento. Tensões de cisalhamento ou tangenciais. Tá? Essa é a tensão de cisalhamento na direção Z, essa é a tensão de cisalhamento na direção Y. O que elas representam fisicamente? O que representa essa tensão normal aqui? A tensão normal está medindo a tendência de afastamento entre as duas áreas ΔA de um lado e do outro. Né? Não pense na tensão como uma força. A tensão é como uma força distribuída. Né? Uma força distribuída que em cada ponto assume um valor diferente. Nós vamos voltar a esse assunto mais para frente. Mas tensão é tensão e força é força. Tá? Essa tensão normal sigma está medindo uma tendência de afastamento entre as duas areazinhas ΔA. Ou aproximação, se for uma tensão de compressão. Né? Uma tensão de cisalhamento tau y está medindo uma tendência de deslizamento na vertical entre as duas areazinhas. E o tau z mede uma tendência de deslizamento na horizontal entre as duas areazinhas. Daí o nome, né? Tensão de cisalhar, né? Numa direção ou na outra. Essas duas tensões, tau y e tau z, têm a mesma natureza, é deslizamento relativo, cisalhamento em duas direções diferentes. Tá? A tensão normal tem uma natureza diferente. Então vejam, se vocês compararem essas figuras, tensões e esforços solicitantes medem o efeito de uma parte sobre a outra, tanto um quanto o outro. Agora, de certa maneira, os esforços solicitantes medem isso de forma global, uma tendência global de atuação de um lado sobre o outro, enquanto que as tensões medem esse efeito localmente, nas vizinhanças de um ponto, nas imediações de um ponto. Então, para uma barra, considerando uma seção transversal, tensões e esforços solicitantes estão medindo coisas parecidas em níveis diferentes. Deve existir então uma relação entre eles, né? Que é o que nós vamos ver na sequência. Vamos imaginar aqui uma barra, isso aqui é uma seção transversal. Eu vou desenhar de um lado os esforços solicitantes e do outro lado as tensões, né? Então vamos imaginar que os esforços solicitantes sejam
esforços do tipo força. Essa força normal, essa cortante na direção Y e essa cortante na direção Z. E os esforços solicitantes do tipo momento vão ser o momento fletor em torno do eixo Z. Olha, não se preocupem com sinais nesse momento, mas a gente costuma dizer que o momento é positivo quando ele traciona embaixo, né? Então o MZ teria esse sentido para ser positivo. Momento fletor em torno do eixo Y seria alguma coisa assim. E o momento torsor, alguma coisa assim. Tá? Então esses são os 6 esforços solicitantes nessa seção transversal. Agora, a tensão varia de ponto para ponto, né? Precisa tomar cuidado com isso. Então, fica muito complicado representar a tensão em todos os pontos. Então, eu vou pegar um ponto aqui nesse primeiro quadrante no plano da seção transversal. Esse ponto tem coordenadas Z e Y. Tá? Então imaginem esse ponto da seção transversal. Nesse ponto, vamos imaginar que a tensão normal seja Vamos imaginar que a tensão normal seja assim. A tensão de cisalhamento na direção Y é assim. E a tensão de cisalhamento na direção Z é assim. Isso é sigma. Isso aqui é tal Y. E isso aqui é tal Z. Tá? Essas 3 tensões, essas 3 componentes de tensão variam de ponto para ponto dentro da seção transversal. Por exemplo, essa tensão normal sigma tem esse valor nesse ponto, mas se eu considerasse um ponto aqui em cima, podia ser que a tensão normal fosse de compressão, inclusive. Num outro pode ser uma tensão normal zero. É como se fosse uma carga distribuída na direção X, uma carga distribuída na seção transversal, que assume valores diferentes em cada ponto da seção transversal. A mesma coisa para as tensões de cisalhamento. Eu posso ter a tensão de cisalhamento tal X nesse ponto é esse tanto, mas em outros pontos pode ser diferente, né? É como uma carga distribuída na direção Z que assume em cada ponto um valor diferente. Idem na direção Y, tá? Bom, como é que eu faço para estabelecer as relações entre essas coisas? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o que a gente chama de uma partição da seção transversal. Eu vou dividir a seção transversal em pedaços. Fazer uma figura mais cuidadosa. Vamos dividir a seção transversal em pedaços. E vamos considerar um pedaço desses em especial. Esse aqui. Eu vou chamar esse pedaço aqui de ΔA.
Ah, vamos pegar um ponto dentro desse pedaço e considerar a tensão normal nesse ponto. O que acontece se eu multiplicar essa tensão normal sigma pela área delta A? Sigma é a componente da tensão perpendicular ao plano de corte, né? É alguma coisa que tem dimensão de força dividido por área. Se eu multiplicar essa força distribuída aqui por uma área delta A, vai dar uma força. O que essa força está medindo? Não é a tendência de afastamento entre essa área delta A e uma correspondente que esteja do outro lado do corte, se for uma tensão normal de tração, não é essa a tendência? Vejam que nesse ponto existe também tensão de cisalhamento na vertical, tanto numa direção como na outra, mas eles traduzem em tendências diferentes. Eu estou pensando nessa tendência de afastamento ou de aproximação entre as partes. Bom, aí eu pego uma outra área ΔA, como essa que está aqui, e considero que nessa área ΔA existe uma outra tensão normal, diferente da primeira. Pego essa tensão normal num ponto dentro dessa área e multiplico por essa outra área ΔA, vai dar uma segunda força. Faço isso para todos os quadradinhos aqui. E depois somo tudo isso. O que vai dar o resultado dessa soma, hein? Se para cada área esse produto era a tendência de afastamento ou aproximação entre os ΔAs dos dois lados do corte, se eu somar todas essas forças, eu não vou estar tendo uma medida global da tendência de afastamento ou de aproximação entre as duas seções transversais? Qual é o esforço solicitante que mede essa tendência global, hein? De afastamento entre as duas partes? Não é a força normal? Então, ao fazer essa conta aqui, eu estou calculando a força normal. Pelo menos de forma aproximada. Né? Por que isso é de forma aproximada? Onde é que existe uma aproximação aqui? É pelo seguinte: eu não tenho direito de dizer que a tendência de afastamento entre essas duas áreas seja sigma vezes dA, porque esse sigma aqui varia dentro dessa área, não é? Essa área não diz quanto ela vale, pode ser desse tamanhão aqui. Em cada ponto dentro dessa área, sigma tem um valor diferente. Então, eu escolhi um ponto lá dentro e multipliquei pela área, eu não tenho direito de dizer que isso é um resultado exato da tendência de aproximação entre as duas partes. Agora, vocês concordam que quanto menor for essa área ΔA, menos essa tensão sigma vai variar dentro dela e, portanto, mais próximo da verdade vai estar esse resultado? Ou seja, se eu quiser esse resultado sem aproximação nenhuma, eu faço assim. Eu considero o limite dessa relação para quando as áreas ΔA tendem a zero. Olha, eu estou usando aqui uma representação simbólica, matematicamente não é muito elegante isso aqui que eu estou fazendo. Eu deveria considerar que cada ΔA tem um valor diferente, pego o maior deles e digo que é o limite para quando esse maior deles tende a zero. Tudo bem, vocês entendem o que eu estou querendo dizer aqui. Aí sim, eu tenho um resultado exato, né? No limite, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu faço o cálculo com essa partição, dá um certo número. Refino a partição, divido essas áreas por 2, todas elas. Calculo um novo número. Divido por 3, calculo um terceiro número. E essa sequência de números converge para um valor. E esse valor é expressado matematicamente dessa forma. É o limite dessa somatória para quando as áreas tendem a zero. Tá? Bom, o limite de uma somatória vocês já viram antes. É assim que se define a integral, né? Esse sinal de somatória
vira um sinal de integral e esse ΔA vira um dA. Esse delta aqui vira um Dzinho, não é isso? Então, quando a gente escreve uma relação dessa forma, a força normal é a integral na área da seção transversal da tensão normal, é isso aqui que a gente está querendo dizer. É o limite dessa somatória. Tá? Eu sei que muitos de vocês não estão familiarizados com integral desse tipo, uma integral numa área. Estão acostumados a uma integral em x, né? Aqui é uma integral numa área, uma integral dupla. Eu sei que alguns de vocês não estão familiarizados com isso. Não se preocupem. Eu quero que desse conceito aqui, ao vocês virem uma integral como essa, eu quero que vocês pensem nesse símbolo de integral como se fosse uma somatória. E esses dAs como áreas pequenininhas, né? Então eu estou somando sigma vezes dA na seção transversal inteira. Vocês vão ver que nas aplicações que nós vamos fazer daqui para frente, eu acho que só uma vez nós vamos calcular essa integral como uma integral dupla, que é o caso geral. Em quase todos os outros casos, essa integral vai se transformar numa integral simples que todo mundo sabe resolver. Tá? Mas enfim, essa relação aqui, essa relação integral, eu quero que nesse momento vocês pensem nisso aqui, como uma somatória de produto sigma vezes ΔA no limite para quando essas áreas tendem a zero. Tá? Eu digo isso com uma certa ênfase pelo seguinte: é comum que os livros montem essa relação ou apresentem essa relação da seguinte maneira. Considerem em torno desse ponto uma área infinitesimal dA. E aí a primeira pergunta que um leitor mais atento vai fazer é a seguinte: o que é uma área infinitesimal? Qual é o tamanho de uma área infinitesimal? Bom, os livros não falam nisso. Existe uma definição rigorosa para essas coisas, mas nós não vamos entrar nesse mérito e já vamos ver por quê. Mas o fato é que os livros costumam fazer assim: considere uma área infinitesimal dA em torno desse ponto. E aí o livro deixa mais ou menos subentendido o seguinte: olha, a área infinitesimal é uma área tão pequena, mas tão pequena, que eu posso imaginar que aquelas coisas não variem dentro dela. Né? Então o livro prossegue, eu não estou criticando não, estou só comentando. Isso é comum e quem lê com atenção vai ter dificuldade. Os livros fazem assim. Então considere uma área infinitesimal em torno desse ponto. Se eu pegar sigma, a tensão normal nesse ponto, e multiplicar por essa área infinitesimal, vai dar uma força. Essa força representa o efeito da área infinitesimal que estava do lado de lá sobre a área infinitesimal que ficou desse lado. Né? Eu faço isso para esse ponto, para esse, para esse, para esse. Em torno de cada um desses outros pontos eu estou considerando uma areazinha infinitesimal. E depois eu somo todas as contribuições. Isso aqui vai dar a tendência global de afastamento ou aproximação entre as duas partes, que é a força normal N. Tá? Então, isso é a mesma relação que nós montamos anteriormente, é a mesma coisa, tá? Só que montado de uma forma mais prática, digamos assim. É comum os livros de engenharia fazerem isso dessa forma. Bom, nós não vamos ficar brigando com isso. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: toda vez que aparecer uma relação desse tipo, ele é resultado de um processo limite como esse que foi feito aqui. Tá? É assim que vocês devem entender essas relações. Mas nós vamos fazer daqui para frente como fazem os livros. Nós vamos entender que essa área infinitesimal é uma área tão pequena, mas tão pequena que essas funções, ao rigor são funções, né? Tal sigma, tal y e tal z, são funções de ponto, né? A rigor eu tenho uma coisa assim: sigma depende de y e z na seção transversal. Tal y também depende de y e z, são funções. E tal z também.
Tá? Então nós vamos entender que essa área dA é uma areazinha tão pequenininha que essas funções não variem dentro dela. E aí eu consigo montar diretamente as relações entre tensões e esforços solicitantes. Elas ficam assim, ó. A primeira eu já montei e vou copiar aqui. A força normal e a integral na área de sigma. Agora voltando a essas figuras. O que acontece se eu considerar o produto de tau y por dA? Vai dar uma força que está medindo a tendência de deslizamento na direção y entre as duas areazinhas dA. Bom, eu faço isso para esse ponto, para todos os outros pontos e depois somo as contribuições. Ou seja, eu faço isso aqui, ó. Eu pego tau y e multiplico pela área dA. E depois eu somo todas as contribuições, que é o que representa esse símbolo de integral. Isso vai dar uma tendência global de deslizamento entre as partes na direção y. E essa é a força cortante na direção y. Tá? Na direção z a mesma coisa, tau z vezes dA, somando todas as contribuições, vai ter como resultante a força cortante Vz. O Vz vai ser a resultante, a somatória desses produtos tau z vezes dA. Tá? Bom, e os momentos? Como é que eles aparecem? Qual a relação entre os momentos e esses esforços? Vamos pensar primeiro no momento em relação ao eixo Z. Se vocês pensarem nessas três resultantes, ou seja, sigma vezes dA, tau z vezes dA e tau y vezes dA, qual delas vai dar momento em relação ao eixo Z? Tau z vezes dA vai ser paralela a esse eixo, não dá momento. Tau y vezes dA cruza esse eixo, não dá momento. Só quem vai dar momento em relação ao eixo z é sigma, né? Sigma vezes dA. E esse momento vai ser sigma vezes dA, uma forcinha que eu representaria por uma flechinha como essa, vezes o braço de alavanca, que é a ordenada y desse ponto. Né? Então, ó, veja que conta que eu estou fazendo aqui. Eu estou pegando sigma vezes dA, que é a força, e estou multiplicando pelo braço de alavanca, que é a ordenada y daquele ponto, não é isso? Sigma vezes dA é a força, eu estou multiplicando por essa distância, que é a ordenada y desse ponto. Isso aqui vai ser um pedacinho do momento em relação ao eixo Z. É o momento em relação ao eixo Z das tensões que atuam nessa areazinha aqui. Se eu quiser o momento fletor em relação ao eixo Z, basta somar todas as contribuições. Ou seja, é uma integral na área desse tipo, né? O que a gente costuma fazer é só escrever numa ordem mais natural. É a integral na área de sigma vezes y. Tá? Essa é a relação entre tensões e momento fletor em torno do eixo Z. Em torno do outro eixo é uma coisa parecida, em torno do eixo y. A resultante de tau y, que é tau y vezes dA, vai ser paralela ao eixo y, não dá momento. A resultante de tau z cruza o eixo y, não vai dar momento. Só quem vai dar momento é a resultante da tensão normal, que é sigma vezes dA vezes esse braço de alavanca. Esse braço de alavanca aqui é a ordenada z desse ponto. Não é? Então a relação ficaria assim, ó. O my agora
vai ficar sigma vezes dA, que é a força, vezes a ordenada z daquele ponto. E se eu quiser o momento fletor, vamos recuperar isso, sigma vezes dA, vezes a ordenada z, dá um momento em relação a esse eixo. Se eu somar todas as contribuições de todos os elementos de área, vai dar esse momento my. Somar todas as contribuições é fazer essa integral. Tá certo? Faltou só uma relação. É o momento dessas tensões em relação ao eixo x. Vejam que em relação ao eixo x, agora quem não vai entrar é a tensão normal. A resultante da tensão normal é paralela a esse eixo, né? Agora as outras vão entrar, né? Por exemplo, o momento de tal z seria tal z vezes dA vezes, eu estou calculando o momento em relação ao eixo x, né? Então é tal z vezes dA vezes a ordenada y, né? Então vamos lá. Cuidado agora, hein? Vai ser tal z vezes dA, uma força. E eu vou multiplicar isso pela ordenada y, né? E o tau y, em relação ao eixo x, vai ser tau y vezes dA vezes a ordenada z. Mas veja que o momento provocado por tau y em relação a x tem o sentido contrário ao momento provocado por tau z em relação a x. O do tau z tem o mesmo sentido do momento torsor. O do tau y tem o sentido contrário. Então eu vou ter que subtrair. Deixa eu fazer uma coisa diferente aqui, só para economizar uma etapa. Ó. É tau z vezes dA vezes y, né? Eu vou escrever diferente. Vamos escrever na forma final. Acho que dá para entender. Então a primeira parcela era tau z vezes dA vezes y. Cuidado aqui com o que é índice e o que é variável, né? Essa era a primeira parcela. A segunda parcela desse momento era tau y vezes dA vezes z, com sentido trocado. Então vai aparecer tau y vezes dA vezes z, com sentido trocado. Tá? E se eu somar todas as contribuições, vai dar o momento torsor T. Tá certo? Essas relações aqui, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 são as 6 relações entre tensões e esforços solicitantes. Quando a gente fala que a gente tem as relações entre tensões e esforços solicitantes, pode ser levado a pensar o seguinte: esforços solicitantes eu já sei calcular, já aprendi a calcular em R0. Se eu tenho as 6 relações entre as tensões e esforços solicitantes, será que eu já não consigo calcular as tensões? Ou seja, conhecendo os esforços solicitantes, eu consigo calcular as tensões usando essas relações, será? O contrário certamente é verdade, nós vamos ver isso na sequência. Vamos imaginar que eu conheça as tensões em todos os pontos, eu conheço essas 3 funções aqui. Bom, para calcular os esforços solicitantes, é só jogar essas funções aqui dentro dessas integrais e fazer essas integrais. Eu tenho os 6 esforços solicitantes, né?
Agora, o problema que mais nos interessa é o contrário. Se eu conhecer os esforços solicitantes, essas relações são suficientes para calcular as tensões? Vamos ver isso na sequência.